O que é o corpo de luz? Parte 8. Mensagem do Arcanjo Ariel. Se você não ouviu as partes anteriores, procure na playlist deste canal. Ouça até o final. Essas informações, você não encontrará em qualquer lugar. É principalmente, para aqueles que verdadeiramente, desejam sair da roda de encarnações repetitivas, de dor e medo. E entender que o nosso corpo de luz está sendo ativado, para ascender aos planos de luz, de onde todos nós nos originamos. E vamos para a continuação da mensagem. O 8º nível do corpo de luz. No 8º nível do corpo de luz, a glândula pituitária e a pineal, normalmente do tamanho de uma ervilha, começam a crescer e a mudar de forma. À medida que elas aumentam, é possível que vocês sintam uma pressão na cabeça. Talvez tenham dores de cabeça frequentes, no decorrer desse processo. Se tiverem dores de cabeça frequentes e realmente fortes, entendam que a parte de vocês que se encontra nas dimensões superiores, e que os está ajudando nessa transição, não pode sentir a sua dor física. Portanto, a primeira coisa que vocês vão querer dizer é: ei, está doendo. Será que dá para fazer parar? Vocês terão que comunicar à parte de vocês mesmos, que se encontra na 5ª e na 6ª dimensão, que está doendo. A primeira coisa a dizer é: por favor, libere endorfinas. As endorfinas são anestésicos naturais produzidos pelo cérebro, e aliviam a dor. Algumas pessoas prefeririam que as dores fossem fracas, e se prolongassem por 1 mês e meio. Enquanto outras prefeririam que fossem fortes, mas acabassem em 24 horas. Descubram o que é melhor para vocês, já que existem momentos nesse processo, em que o cérebro aumenta, literalmente, de tamanho. É possível que o crânio de vocês comece a se expandir. Vimos pessoas cujos crânios mudaram inteiramente de forma. Particularmente em consequência da abertura e do aumento da glândulas pituitária e pineal. Quando a glândula pineal se expande, tem-se também a sensação de que alguém está pressionando, com o dedo local entre as sobrancelhas. Quando a glândula pituitária está aumentando, pode também ocorrer a sensação de que alguém está puxando a parte de trás da cabeça de vocês. Quando se passa para o 8º nível do corpo de luz, ocorre uma ativação do que chamamos de cristais granulados. Esses 3 pequenos cristais recebem códigos de luz das dimensões superiores. Dos cristais estão localizados acima das sobrancelhas, bem na direção das pupilas, quando a pessoa está olhando para a frente. O terceiro encontra-se na testa, imediatamente abaixo da linha dos cabelos, na direção da ponta do nariz. Ocorre também uma ativação do cristal receptor, da célula que faz registros, situada do lado direito da cabeça, a cerca de 4 centímetros acima da orelha. Nas dimensões superiores, há uma estrutura chamada cristal da célula de registros. Essa célula contém grandes quantidades de informação, que a alma acumulou ao longo de muitas encarnações, em vários planetas e estrelas. Periodicamente, a célula de registros descarrega parte das informações acerca das experiências no cristal receptor. Quando isso ocorre, muitas pessoas sentem uma sensação de formigamento, de ardência, ou de um líquido fluindo na região da cabeça, onde está localizado o cristal receptor. De repente, as pessoas tomam posse de todas essas informações, sem conseguir entender de onde vieram. O 8º, o 9º e o 10º chakras são ativados. De 3 a 5 padrões cristalinos do 8º chakra entram em sintonia, para que os corpos energéticos passem a se mover em espirais de energia. Vocês começam a entrar em contato com a mente multidimensional e a receber o que chamamos de códigos de luz. As glândulas pituitária e pineal atuam juntas quando estão abertas, causando o que é conhecido como o arco da aliança. Trata-se de uma luz em forma de arco-íris, que circunda o topo da cabeça, da região em que se localiza a 4ª visão, até a da 3ª visão. Esse é um dos mecanismos de decodificação da linguagem, das dimensões superiores. O funcionamento do cérebro começa a mudar. E vocês começam a ter sensações e pensamentos, baseados em formas geométricas e sons. Isso pode deixá-los meio confusos, uma vez que normalmente não existe nenhuma tradução para isso.
Vocês podem sentir-se impossibilitados de falar sobre isso com as outras pessoas, pois não encontram palavras para expressar o que estão sentindo. É muito comum entre as pessoas que estão no 8º nível do corpo de luz, o medo secreto de estarem com a doença de Alzheimer. Vocês podem ter dificuldade para se lembrar do que comeram no café da manhã, ou de planejar o futuro, e isso pode se agravar cada vez mais. Outra ocorrência muito comum é não se conseguir formular uma frase coerente, e a sensação de que as outras pessoas, ao se dirigir a vocês, estão falando outra língua. É uma espécie de dislexia auditiva. A grande piada com respeito ao 8º nível do corpo de luz é a seguinte: para resgatar os 95% do cérebro que não usavam, por que vocês têm de perder os 5% que já usavam? Todos os recursos do cérebro, aos quais estavam acostumados, podem se tornar inacessíveis, à medida que recursos totalmente novos estão sendo criados. Vocês podem captar muitos sons e ver faixas de luz, de cores, de formas e de movimentos, na sua tela mental. Podem ver letras luminosas em hebraico, hieróglifos, ou fórmulas que parecem equações. Trata-se de códigos de comunicação do espírito. Nos estágios iniciais, vocês podem não fazer a mínima ideia do que está sendo transmitido. Sabem apenas que algo está sendo transmitido. Quando isso ocorrer, devem fazer o exercício de unificação dos chakras, e rogar ao espírito os meios que possibilitam a interpretação. Talvez seja preciso pedir por um bom tempo, mas não devem desistir. À medida que avançam, pelo 8º nível do corpo de luz, vocês chegam a um ponto, imediatamente antes da transição para o 9º nível, em que a interpretação se torna possível. Tudo o que o espírito transmitiu nesse período, de repente fica claro, e pode ser compreendido no nível verbal. Esse é o momento de voltar para casa. Essa é a melhor maneira que conseguimos expressar o processo. Vocês estão novamente em contato com a mente multidimensional. A multidimensionalidade de vocês torna-se um fato real e inquestionável. Vocês tomam consciência da própria amplitude. Muitas pessoas vacilam, enquanto estão nos outros níveis do corpo de luz, dizendo: Deus, espero que isso seja verdade. É maravilhoso vê-las perceber que esse processo é de fato real. Então, vocês percebem que podem estar onde quiserem e fazer o que bem entenderem. Desapareceram os últimos vestígios dos vínculos criados por obrigação. Tudo o que vocês fazem passa a ser guiado pelo Espírito. Vocês não precisam mais de nenhuma outra razão. Começam a agir sem precisar de motivos e explicações especiais. Seguem o Espírito a cada sopro de ar que inspiram e a cada passo que dão. Faço isso porque quero. Em vez de faço isso porque é o certo. Começam a se comunicar com as pessoas num nível completamente diferente, que chamamos de transpessoal. Vocês se relacionam com alguém, porque o Espírito os guia até essa pessoa. E verbalizam as palavras inspiradas pelo Espírito. Nesse estágio, as outras pessoas muitas vezes não sabem como agir com vocês, pois os campos energéticos de vocês mudaram. Todos os tetraedos que elas usavam para prendê-los não funcionam mais. As pessoas que queiram se relacionar com vocês, para coagi-los, manipulá-los, ou depender de vocês, logo se afastam, porque não conseguem mais se ligar a vocês. Vocês não atuam mais nesse nível. Há uma serenidade mais profunda, que começa a fluir através de vocês, e uma alegria maior e mais constante, por estarem em contato com o Espírito. Vocês não vagueiam mais de um lado para o outro, mas permanecem no corpo. Manifestam suas múltiplas dimensões através do corpo. No 8º nível do corpo de luz, vocês também começam a expandir a consciência, não apenas através das dimensões, mas através dos paralelos. Tornam-se capazes de coordenar a energia, através das múltiplas realidades. No início, vocês podem ficar meio desorientados, mas com o tempo, torna-se extremamente divertido. Tudo o que vocês dizem ou fazem é inteiramente guiado pelo Espírito. Isso muda totalmente o modo como se relacionam.
E com certeza, muda o caráter das suas relações interpessoais muito rapidamente, o que pode gerar medos totalmente novos. O oitavo nível é um dos mais transformadores. Muitas pessoas avançam extremamente rápido, e sentem como se estivessem ficando loucas. Vocês podem começar a se expressar em versos, totalmente incapazes de falar normalmente, ou falando de trás para a frente. A explicação para isso virá, quando vocês se abrirem para as novas linguagens, e permitir que elas afetem seus campos energéticos e estruturas celulares. Deixar que elas literalmente penetrem no DNA de vocês. O espírito, a essa altura, manifesta-se diretamente através de códigos. Isso envolve também uma mudança no sistema nervoso. Todo o sistema nervoso está passando por uma regulagem para lidar com os novos níveis de informação. Vocês podem também sentir que a visão está turva, e as reverberações nos ouvidos tornam-se tão fortes, que vocês têm dificuldade para ouvir. Os nervos dos olhos e dos ouvidos, e na verdade, de todos os sentidos, estão sendo obrigados a processar uma quantidade de informações muito maior do que antes. Consequentemente, podem surgir ocasionalmente falhas no funcionamento do cérebro. Sejam pacientes com vocês mesmos, e também com as pessoas à sua volta. Mantenham o bom humor, pois haverá dias em que tudo isso parecerá muito divertido. Outra ocorrência muito comum, no oitavo nível do corpo de luz, é a arritmia dos batimentos cardíacos. Isso ocorre porque o sistema circulatório da quinta dimensão, chamado de sistema axial, está sendo ativado. E o coração pode estar recebendo dois tipos de impulsos elétricos. Isso prossegue até alcançar um ponto, em que o sistema axial e o sistema nervoso autônomo fundem suas funções, e o coração passa a funcionar basicamente a partir dos impulsos do sistema axial. O oitavo nível do corpo de luz é uma experiência incrivelmente interessante. Quando 95% dos obreiros da luz estavam no oitavo nível do corpo de luz, eles começaram a desenvolver uma mente grupal. E com isso, a propor metas inteiramente novas, em benefício deste planeta. Isso é comum, abrir uma via expressa até a fonte, para toda a espécie humana.